Pois é, acompanhamos de dentro da ambulância até a sala de emergência do Hospital Batista, toda a tentativa de reanimar o rei. Quando nos despedimos no vídeo passado, Dr. Nick estava entrando na sala de trauma 2, onde estavam os amigos de Elvis para lhe dar a temível notícia: o rei e Dr. Nick. Aos poucos, o meu choque começou a se dissipar, despertando-me para a dolorosa realidade que tinha em mãos. Eu não podia imaginar o que estava diante de seu pai, Vernon, ainda esperando em Graceland. Ele precisava da confirmação, por isso fez os rapazes de Elvis esperarem na antessala. De qualquer forma, tive que reunir forças para enfrentar aqueles que o amavam e oravam para que ele sobrevivesse. Os meus próprios sentimentos tinham de ser deixados de lado. Eu ainda tinha um trabalho a fazer. Depois de chegar ao hospital, os rapazes de Elvis tinham sido conduzidos à sala de trauma número 2. Não havia nenhum som no interior da pequena e apertada área até que eu abri a porta, violando o silêncio. As lágrimas escorrendo pelo meu rosto colocaram fim à espera. Está tudo acabado. Ele se foi. Eu disse silenciosamente. Os lamentos de incredulidade invadiram a atmosfera. Ali, com Joe Esposito e Charlie Rad, naquele espaço triste estavam Al Estrada, um assessor de confiança que cuidava do guarda-roupa de Elvis e outros assuntos pessoais. O primo de Elvis, Billy Smith, que era como um irmão para ele. David Stanley, meio-irmão, que trabalhava como assessor e ajudava na segurança. E a mãe de David, Dee, que foi casada, mas atualmente estava separada do pai de Elvis. David e seu irmão Rick, conhecidos como os meninos Stanley, continuaram trabalhando para Elvis mesmo depois do fim do casamento. Dick Grob, chefe da segurança de Elvis, tinha chegado para combater o verdadeiro exército de repórteres impacientes. Os repórteres agressivos tentavam de tudo por uma mínima informação sobre o estado de saúde de Elvis. Eu queria ficar com os rapazes para que pudéssemos confortar uns aos outros, mas havia uma necessidade urgente em Graceland, onde a esperança certamente estava acabando. Havia outros assuntos também. Eu tinha que conversar com Vernon e sabia que seria doloroso. É muito difícil para um médico quando ele é amigo do paciente. O paciente e sua família têm muita confiança nele. A sua fé na sua capacidade está em um nível completamente diferente. Todos esperavam que eu fizesse algo mágico. Eles esperavam que eu salvasse Elvis, porque eu tinha feito isso antes, durante vários eventos sérios. A diferença foi que desta vez eu não estava presente quando ocorreu o incidente. Infelizmente, eu descobri que, apesar de todas as precauções que tínhamos colocado em prática, as pessoas contratadas para cuidar de Elvis não estavam no local. Dick Grob e Al Estrada ficaram no hospital por razões de segurança, e Joe Esposito ficou para fazer o anúncio oficial da morte de Elvis em uma coletiva de imprensa. Eu combinei ligar de Graceland para informar que a família Presley havia sido informada. Assim poderiam dizer ao mundo. Joe tinha sido o braço direito de Elvis desde que estiveram na Alemanha durante os dias de exército. Ele automaticamente sabia o que tinha que ser feito antes que a notícia da morte de Elvis vazasse na imprensa. Seu primeiro telefonema foi para o veterano empresário de Elvis, Tom Parker,
que os caras chamavam de O Coronel. Joe tinha sido o elo de ligação entre Elvis e Parker e sabia da urgência em cancelar as datas dos concertos. Depois, Joe telefonaria para a ex-esposa de Elvis, Priscilla, sabendo o quão bruto e insensível alguns repórteres de tabloide podem ser. Joe queria que Priscilla ficasse sabendo da morte de Elvis diretamente de sua boca. Ele entendeu o quanto Priscilla ficaria preocupada pela questão de sua filha de 9 anos, Lisa Marie, estar passando as férias de verão com seu papai em Graceland. O casal mantinha boas relações, graças à civilidade que o amor mútuo por uma criança pode trazer até o mais triste dos casamentos desfeitos. Os paramédicos obtiveram permissão para voltar a Graceland. Eu estava atrás com eles na ambulância no caso de termos que transportar Vernon ao hospital. O pai de Elvis, de 62 anos de idade, tinha um coração frágil, fraco mesmo. Além disso, há apenas 2 meses atrás tinha sofrido o segundo ataque do coração. Disseram-me que nenhuma dor pode equiparar à dor de um pai perder um filho. Não importa a idade. Rezei para que Vernon pudesse sobreviver à sua última tragédia. Ele já estava tristemente familiarizado com a morte. Ele havia assistido impotente à agonia da entrega do irmão gêmeo natimorto de Elvis em uma casa de 2 cômodos muito pequenos que Vernon tinha construído com suas próprias mãos. Ele tinha visto sua esposa Gladys falecer com a idade de 46 anos durante uma breve hospitalização. Agora, isto: a morte súbita e inexplicável de Elvis. O tamanho da multidão contida do lado de fora dos muros de pedra tinha crescido consideravelmente desde que tínhamos deixado Graceland, mas não poderiam detectar nenhuma atividade no interior, como a ambulância que entrou pelos fundos da casa. Entrei em Graceland sem anunciar pela parte traseira, o acesso habitual dos amigos e empregados. Eu tinha entrado por aquela porta muitas vezes durante a última década de forma muito feliz. Eu nunca tinha imaginado que viria para realizar uma das missões mais dolorosas de minha vida. Entrei silenciosamente no quarto da vovó Minnie Mae Presley, onde a pequena Lisa Marie e outros entes queridos de Elvis estavam sentados com a vovó de 86 anos de idade, esperando e rezando. Havia tantos rostos chorosos, Vernon e sua noiva Sandy Miller, a irmã de Vernon, tia de Elvis, Delta Beggs, que também vivia em Graceland e era a governanta da casa, e 2 das empregadas domésticas, junto com outros associados e funcionários que trabalhavam ou viviam na propriedade. No instante em que entrei pela porta, Vernon soube. Oh, não! Ele afligiu-se. A sala inteira começou a chorar, cada pessoa. Em todos os anos que eu tive que tratar da perda de um ente querido, esta foi sem dúvida a cena mais comovente que havia testemunhado. Pareceu-me com os funerais gregos dos velhos tempos, onde quase todos os presentes entregavam-se ao choro e lamentação. Depois de um breve período para a família, que era a hora, caminhei lentamente até o monitor no balcão da cozinha, onde vi o aumento de pessoas que se acotovelavam do lado de fora dos muros de pedra de Graceland. Retirei o receptor do telefone no hall de entrada, temendo a onda de tristeza que a minha chamada colocaria em movimento, e soquei o número do hospital. Joe, eu disse com uma voz de resignação. Você já pode dar a notícia à imprensa. Então, o nosso grupo entristecido seguiu à deriva para a sala, no piso principal, que mantinha o televisor de maior tela da mansão de Elvis. Nós nos preparamos para o relatório formal, para a coletiva de imprensa no hospital. Entorpecidos pela realidade da transmissão, fitamos em silêncio a tela de televisão. Cada um de nós
decidindo processar particularmente o vazio emocional complexo deixado depois de perder Elvis. Mesmo quando fontes confiáveis de notícias nacionais passavam a informação, muitas pessoas pensaram que era uma brincadeira. Eles tiveram que ouvir as palavras muitas vezes antes de se renderem à mensagem. Elvis Presley, aos 42 anos de idade, o rei do rock and roll, morreu hoje em Memphis, Tennessee. Depois de ter ouvido o relatório oficial, Vernon parecia controlado. Eu pedi permissão para examiná-lo e fiquei aliviado e satisfeito por saber que ele não tinha dores no peito. Ele estava surpreendentemente coerente e focado, pronto para continuar na medida do possível em circunstância tão terrível. Por último, eu não podia mais atrasar a discussão sobre a necessidade de uma autópsia. Dick Grob chegou do hospital e explicamos o processo e por que era necessário. Dissemos a Vernon que, embora o seu filho fosse declarado morto no hospital, eles consideraram Elvis morto à sua chegada. Isso significava que haveria uma investigação em Graceland para determinar se a morte de Elvis foi suicídio, assassinato ou causa natural. Se fosse considerado que foi causa natural, então o médico legista iria liberar o corpo para a família, e Vernon poderia solicitar ao hospital uma autópsia. Todos nós concordamos que queríamos fazer a autópsia para determinar, sem qualquer dúvida, como Elvis morreu. Assim, as testemunhas, Dick, eu e Vernon, com a mão trêmula, colocamos a assinatura no documento necessário para a permissão da autópsia. Dessa forma, em se decidindo que a morte foi de causa natural, a papelada já estaria pronta. Entretanto, havia outras questões que precisavam de atenção. Dick Grob, comandante-chefe do pessoal de Graceland, que havia feito o seu treinamento tanto com o FBI como com a CIA, a sua formação tinha fascinado Elvis, que estava louco por qualquer coisa ligada à aplicação da lei. Grob também era ex-piloto da Força Aérea. Enquanto ele esteve no hospital, protegendo Elvis, Dick tinha abortado a partida dos músicos de Elvis de Nashville e os colocou em um voo para Portland e arranjou para trazê-los, já em terra, em Portland, a Memphis. Vê-lo em ação deu-me uma melhor compreensão do porquê Elvis e Vernon tinham confiado a Dick muitos de seus problemas mais graves e delicados. Charles Crosby e Ulysses Jones, os dois paramédicos que tinham acompanhado Elvis de Graceland ao Batista Memorial, haviam dito à polícia, no hospital, que alguém em Graceland disse que suspeitava que Elvis teve uma overdose. Isso acendeu os rumores. Agora que Elvis estava morto, a especulação sobre a sua causa mortis crescia rapidamente. Dan Warlick, investigador médico-chefe do estado do Tennessee, quando assumiu o comando da equipe oficial, chegou para analisar a cena de morte. Warlick parecia não apenas jovem e energético, mas também determinado e competente. O seu chefe era o Dr. Jerry Francisco, chefe do condado de Shelby, juiz de casos de morte suspeita e médico legista. Soube mais tarde que o resto do grupo, ligeiramente intimidante, incluía o tenente de polícia Sam McCachran, o investigador de homicídio Sargento John Peel e o assistente da promotoria Jerry Stauffer. Disseram-me que se o chefe de Warlick levasse em conta o seu relatório que considerava que a morte foi de causas naturais, a investigação não iria longe e o corpo seria liberado para a família. Se, no entanto, o Dr. Francisco decidisse que a morte de Elvis ocorreu por causas suspeitas, então a investigação continuaria e o corpo iria para o necrotério do condado, onde o médico legista iria realizar uma autópsia.
Como médico da família de Elvis, eu o tinha examinado nos últimos 5 dias, então eu estava legalmente habilitado a assinar um atestado de óbito para o inquérito que estava acontecendo. Não acreditava que Elvis tivesse morrido de qualquer doença que eu estava tratando. Portanto, eu queria que se realizasse a autópsia para descobrir o que causou a sua morte. Warlock disse-me que quando ele chegou à suíte de Elvis, onde o corpo foi encontrado, os aposentos tinham sido alterados, as camas foram feitas, os lençóis trocados, os carpetes foram limpos e possivelmente esfregados, em particular num lugar manchado onde a face de Elvis tinha repousado. A equipe procurou por drogas e materiais relacionados. Eles não encontraram nenhuma droga, apenas 2 grandes seringas de aço inoxidável que utiliza cartuchos de medicação comumente usados por dentistas, não o tipo de seringas que uma pessoa usaria para injetar drogas. Os detetives interrogaram todas as pessoas que estiveram lá em cima durante e depois da tragédia. Eles queriam saber exatamente onde Elvis estava quando foi encontrado, e Warlock mediu cuidadosamente a distância daquele ponto até o local do carpete que havia sido limpo. Warlock, em seguida, se dirigiu às domésticas, que provaram ser um manancial de informação. Elas já haviam me dito que a tia Delta as tinha encarregado de limpar o quarto de Elvis depois que fomos para o hospital. A sua explicação foi simples. Nós sempre limpamos o quarto do Sr. Elvis. É a primeira coisa quando ele sai de casa. Warlock posteriormente me interrogou. Vendo como eu estava cansado depois do interrogatório, meu filho Jim insistiu em me dar uma carona de volta ao hospital para a autópsia. Eu concordei sem discussão. Eu logo descobri que Jim tinha um motivo para a sua boa ação. Jim era um entusiasta de 14 anos de idade quando o levei pela primeira vez a Graceland no Natal para conhecer Elvis e sua família. Então, com 19 anos, Jim era um atleta de competição. Ele ensinou Elvis e a maior parte de sua comitiva como jogar squash. Posteriormente, Elvis contratou Jim como seu assistente e para ajudar com a segurança quando estava em turnê. Jim esteve trabalhando na segurança da mansão enquanto eu estava na emergência do hospital. Ele mal podia esperar para me tirar da casa e me dizer o que tinha acontecido nos bastidores de Graceland depois que Elvis foi levado na ambulância. Depois que voltaram do dentista por volta da 1h30 da madrugada, Elvis subiu com Ginger. Começou Jim. Isso é quando Elvis ligou para você. Depois ele falou com Joe sobre detalhes da turnê, comigo e Dick, durante aproximadamente 1h30 para revisar os planos de segurança. Depois que ele terminou o assunto sobre a turnê, Elvis chamou Billy e pediu que ele e Joe jogassem uma partida de squash com ele e Ginger. O primo de Elvis, Billy, sua esposa Joe e as crianças viviam em um trailer atrás da casa principal junto a Graceland. Quando eles voltaram para a casa, a empregada lhe ofereceu algo para comer, mas Elvis recusou desde que ele jejuava. Continuou Jim. Ela disse que Elvis parecia quente e suado. Ele disse que só queria um pouco de água gelada. Em seguida, Ginger, Elvis e Billy subiram. Billy secou o cabelo de Elvis e quando Billy partiu, Elvis chamou por Rick. Isso foi por volta das 8 da manhã. Rick era o assessor do plantão, mas ninguém conseguia encontrá-lo. Então Elvis telefonou de seu escritório, mas não o encontrou. Ele precisava de algum medicamento para dormir, portanto ele falou com Tish. Tish Hanley era uma enfermeira de confiança do grupo médico onde eu atuava, e ela era responsável pela administração de medicamentos para Elvis e Vernon. Ela e seu marido Tommy, o zelador de confiança e chefe de manutenção de Graceland,
viviam em um dos trailers na propriedade. Depois de falar com Elvis, Tish telefonou e disse a Tommy para informar a Delta qual medicação levar para Elvis. Continuou Jim. Então Delta levou a medicação a Elvis junto com um jarro de água gelada. Depois que tudo se acalmou, Elvis começou a ler. Ele ainda não conseguia dormir, mas Ginger estava com sono. Ele entrou no seu banheiro para ler, assim a luz não iria incomodá-la. Isso aconteceu por volta das 9 da manhã. Ginger disse que por volta das 2 horas da tarde telefonou para a sua mãe. Depois que conversaram, ela desligou o telefone e foi verificar Elvis. Ela bateu na porta do seu banheiro, que estava parcialmente aberta. Quando ele não respondeu, ela empurrou a porta. Foi quando encontrou Elvis de bruços sobre o carpete. Ginger interfonou para obter ajuda. Quando as empregadas não conseguiram encontrar David, que supostamente teria rendido Rick ao meio-dia, Al correu para cima. Al ligou para Joe e Joe ligou para Vernon. Quando Joe não o encontrou pelo telefone, ele chamou uma ambulância. Antes que ela chegasse, Vernon e Sandy estiveram em cima no banheiro, onde todos tentavam fazer com que Elvis respirasse. Sandy lhe fez respiração boca a boca, até que os paramédicos chegassem. Jim ficou perdido em seus pensamentos por alguns momentos, então ele continua. Aqui é onde as coisas deram errado. O nosso horário de trabalho tinha Rick no plantão até o meio-dia, quando David chegava para rendê-lo. Então, onde Rick estava nesta manhã quando Elvis precisou dele por volta das 8 horas? Onde estava David quando Elvis precisou dele nesta tarde? Por que nenhum deles esteve em seus postos? Outra coisa suspeita, as empregadas disseram ter ouvido um baque no chão no andar de cima esta tarde, logo depois de 1 hora. Ginger disse que poderia ter sido uma das vezes que ela acordou, mas voltou a dormir. Você sabe que Elvis deve ter feito barulho quando caiu. Sacudiu a casa, eu pensaria. Elvis não teria deslizado suavemente para o chão como uma pluma. Se David estivesse a postos, ele teria ouvido o barulho e verificado Elvis da maneira que foi contratado para fazer. As empregadas disseram que pensaram que Elvis estava acordado. Elas viram os botões do telefone se iluminarem algumas vezes. Depois ouviram o chuveiro do banheiro de cima que as namoradas de Elvis usavam quando estavam em Graceland. Esses relatos também se tornaram confusos, uma vez que Ginger estava totalmente vestida, com sua maquiagem impecável, quando deu o alarme sobre Elvis. Ela esteve dormindo por horas, certo? Eu sei que aquela mulher leva pelo menos 1 hora para ficar pronta. O que você acha disso? Eu não sei. Respondi confuso com as novas informações. Tudo o que sei é que Elvis, quando me telefonou esta manhã e falou sobre o seu dente que doía, me perguntou se eu poderia lhe dar algo para a dor. Não havia nenhum narcótico em seu envelope de medicação à noite. Não estava com minha bolsa em casa, portanto, eu lhe disse que teria que prescrever uma receita. Ele disse que enviaria Rick para pegá-la. Depois que desligamos, liguei para a casa e confirmaram que Elvis havia ido ao dentista. Então prescrevi alguns comprimidos de Dilaured. Hidromorfona. É um medicamento semissintético derivado da morfina. Então liguei para a farmácia do hospital à noite e disse ao farmacêutico que Rick estava indo com uma receita para Elvis. Esta foi a última vez que vi Rick, na casa esta manhã, por volta das 2:30. Eu vi você conversando com o investigador. Como foi isso? Era Dan Warlick. Ele queria saber por que não havia nenhuma embalagem de medicamento no quarto de Elvis ou no banheiro. Eu disse a Jim. Expliquei que era porque nós dávamos a Elvis as suas medicações em envelopes para controlar o seu consumo e preveni-lo de uma overdose acidental de pílulas para dormir. Eu disse a Warlick
que, até onde eu sabia, as pílulas que Elvis tomou esta manhã foram medicamentos que eu havia receitado e que ele estava tomando de forma regular, a menos que o dentista tivesse lhe dado algo quando ele o tratou horas antes. Quando os investigadores verificaram o banheiro de Elvis, eles foram capazes de juntar o que acreditaram que aconteceu. Ele estava sentado ou levantando do vaso sanitário quando algum evento súbito o acometeu. Considerando-se a altura de Elvis e a distância do vaso sanitário à mancha no carpete, o investigador calculou que Elvis se levantou, deu um passo ou dois à frente e, em seguida, desabou no chão. Elvis tinha fibras vermelhas do carpete em sua boca, o que indicaria que ele estava ofegante. Ele pode ter sufocado em função das fibras ou pode ter sido uma resposta agonal, isto é, o tipo de reação automática do corpo que o mantém funcionando por um tempo após a morte. Quando as pessoas morrem, elas ficam anóxicas, o que significa que não recebe oxigênio suficiente para o cérebro. Isso pode precipitar uma convulsão, o que explicaria por que Elvis mordeu sua língua quase ao ponto da ruptura. Muitas coisas podem ter acontecido no último momento. A pergunta é: o que aconteceu do lado de fora? Jim ficou por um momento em silêncio. Em seguida fez uma reflexão. Há muito mais a se considerar. As empregadas disseram que Vernon perguntou a elas se tinha visto David ou Rick subir ou descer as escadas e sair pela cozinha antes ou durante o tempo em que Elvis esteve lá em cima com Ginger. Por que Vernon queria saber isso? Isto não lhe parece estranho? Antes que eu pudesse responder, chegamos ao hospital. Final da parte 2 do capítulo 1. Amanhã eu volto com mais. Agora eu quero agradecer aos amigos que estão me ajudando a manter este trabalho no ar. E hoje o agradecimento especial vai para Rita da Silva Gabardo. Elvis para sempre.